Aqui na minha tradução, fala o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Usa-nos somente como um instrumento nas Tuas mãos. É isso que eu te peço, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos criou com capacidades específicas, capacidades muitas vezes imensuráveis. Qual de nós não nos impressionamos, por exemplo, na época das Olimpíadas? Quando a gente vê aqueles atletas que a gente acha que parece fácil pular naquelas argolas, dar aquelas cambalhotas num tatame, lutar, nadar, correr 100 metros em 8 segundos. Parece uma coisa fenomenal quando você vê, por exemplo, o Michael Phelps, que o Galvão Bueno insiste em falar, e realmente é uma máquina de nadar. O cabra é impressionante. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão impressionante, que Ele capacita cada um de nós com habilidades específicas. E ainda mais, e infelizmente, depois das Olimpíadas, nós temos as Paraolimpíadas. Mas infelizmente ela não é tão divulgada quanto as Olimpíadas. Mas ela consegue, pelo menos a mim, chamar mais atenção ainda. Pessoas que Deus também capacitou, mas com habilidades ainda mais especiais, com pessoas que têm história de vida, superação, conseguiram levantar, dar a volta por cima, e às vezes sem um braço, sem uma perna, sem algum membro do seu corpo, conseguem fazer ainda mais surpreendentemente do que aquelas pessoas que somos normais, como a maioria aqui. Deus nos criou com capacidades específicas, e dentre as quais nós temos os nossos sentidos que Deus criou. E você talvez lembre da aula lá de biologia. Quais são os sentidos que nós temos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Visão, audição, paladar, olfato e tato. As 5 características, os 5 sentidos, eles são impressionantes, que Deus nos cria com esses sentidos especiais. Às vezes, por alguma questão genética, alguns já nascem sem um desses sentidos. Mas é impressionante poder ver como Deus capacita essas pessoas de uma forma especial. Por exemplo, outro dia eu estava no metrô e tinha um casal de cegos. E às vezes, não sei se os irmãos percebem, mas eu não sei se o maquinista, acho que é maquinista, né? Operador do trem. Motorista não, né? O condutor, né? O condutor do metrô, ele vai informando as estações. E às vezes eu acho que ele está empolgado com alguma coisa e ele não informa tão detalhadamente, né? Às vezes passa meio que batido. E naquele dia não estavam informando, só estava parando nas estações. E aquele casal de cegos ia em pé, conversando, porque o metrô cheio. E eles falaram: está chegando a nossa estação. Se prepara. Só contando as estações e pela percepção que Deus os dá para enfrentar a vida. Pessoas cegas que às vezes conseguem enxergar
perfeitamente e às vezes até melhor que a gente. Pessoas que às vezes não têm uma audição, mas conseguem ouvir, por exemplo, a voz de Deus de uma forma muito mais especial do que nós que nos consideramos pessoas com os 5 sentidos. Às vezes tem pessoas que perdem o paladar e eu e Mireide conhecemos uma irmã que foi atropelada por um ônibus lá em Recife. E foi um milagre na vida dela e o para-choque do ônibus ficou todo amassado. Aquela irmã ficou mais de um mês em coma na UTI. Mas Deus tinha um propósito na vida dela e ela ficou com uma sequela, ela não tem o paladar. Deve ser muito estranho, por exemplo, para mim, que como um bom crente, gosta de comer e comer bem. Mas Deus certamente a faz superar também esse sentido. Mas dentre esses 5 sentidos que Deus nos capacita, Deus nos dá, Deus coloca diante de nós as nossas vidas, que mesmo às vezes faltando algum deles, a gente consegue superar, porque Deus nos dá condições para isso. Mas eu particularmente, não sei se por ignorância, mas eu nunca conheci até hoje ninguém que não tivesse, por exemplo, o tato. O tato, se você para pensar, é um dos sentidos mais aguçados que nós temos. E quando, por exemplo, a pessoa não tem a visão, Deus dá a capacidade para aquele cego, seja ele de nascença ou não, de desenvolver ainda mais o tato. E nós temos a linguagem internacional em braille, que eu tenho muita curiosidade de aprender, que para mim são só umas bolinhas, mas para eles tem significado. Deus dá essa capacidade para o ser humano. E o toque, através do tato, a capacidade que nós temos de tocar, é algo importantíssimo, é algo único, é algo exclusivo. Deus nos dá essa capacidade de, através do toque, nós realizarmos um toque de carinho, um toque de compaixão, um toque de amor, um toque de afeto aos nossos filhos, um toque de um abraço de um amigo, um toque do cafuné da esposa, que às vezes faz falta. Não estou puxando a orelha não, mas se Deus falar o coração dela, amém, né? Um toque especial dos namorados. E às vezes alguns se empolgam muito, né? E aí já tem que segurar o toque, né? Já é muito toque. Às vezes está os dois juntos que você vê assim de longe, você pensa que é um só. Se tiver um poste na frente, meu Deus, o poste vai ficar cobrindo os dois, né? De tão juntos que ficam. É um toque já demais. Mas Deus nos dá a capacidade de termos o toque, de fazer a diferença através do toque. E Jesus, na palavra de Deus, como nós lemos aqui nessa porção da palavra, nós podemos ver o toque de Jesus. O toque que é muito superior, é algo que muitas vezes consegue até ser indescritível, a capacidade do toque de Jesus, o poder do toque de Jesus, o toque do próprio Deus nas nossas vidas. Quando Jesus estende a mão, quando Deus estende a mão a cada um de nós, propositadamente Ele quer tocar nas nossas vidas, como Ele tocou ali na mão daquele leproso, como Ele tocou na vida daquele leproso. Aquele leproso, ele desejou ser tocado por Jesus. E Jesus, através do sentido do toque, da capacidade do toque purificador, do toque salvador de Jesus, ele tocou na vida daquele homem. Há poder no toque do Senhor Jesus. Nós vamos ver por alguns instantes o poder desse toque de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 8, de 14 e 15, Jesus entrando
na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Jesus curou muitas pessoas que vinham com vários tipos de doença. Muitas pessoas que procuraram o toque de Jesus foram transformadas, porque elas desejaram aquele toque poderoso do Filho de Deus. Aquele toque que fazia diferença na vida das pessoas. Nesse contexto aqui, Jesus toca e cura a sogra de Pedro. Talvez, ou provavelmente, aquela mulher estava numa condição inútil, numa condição talvez sem esperança, numa condição talvez de humilhação, pela enfermidade que ela enfrentava. Como às vezes a gente enfrenta situações que a gente se acha menos amado do que os outros, porque Senhor, só eu passo por essa situação. Porque Senhor, só eu enfrento essa enfermidade. Talvez aquela mulher passasse por essa condição e se sentisse dessa forma, mas ela experimentou o toque poderoso, o toque salvador, o toque que fez toda a diferença na vida dela. Em seu estado, que representa as pessoas atingidas pela mancha do pecado, era aquela mulher que às vezes vivia a situação como nós enfrentamos e precisamos sentir o toque salvador do Senhor Jesus. Nós às vezes vivemos num mundo humilhado, num mundo constrangedor, vivemos separados como pecadores. E lá em Romanos 3:23 fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É assim que somos, eu e você, sem Jesus. É assim que somos quando nós não queremos o toque de Jesus, vivemos separados pelo pecado. Mas Jesus, Ele tem a capacidade, Ele quer tocar na tua vida, para você sentir esse poder transformador da vida que há no próprio Jesus, que quer transformar e quer te tocar constantemente. Em 2 Coríntios 5:17 fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Independentemente da circunstância da tua vida, daquilo que tu foi no passado, daquilo que você fez, de algo de podre que você fez no passado, quando Jesus toca na tua vida, as coisas velhas ficam para trás, e o toque poderoso, o toque salvador do Senhor Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Nós podemos ser restituídos a Deus através do seu toque. Nós podemos ser restaurados da nossa doença, da doença do pecado, porque Deus quer transformar a nossa vida através do toque poderoso dele. Jesus abre os ouvidos de um surdo mudo. Lá em Marcos 7:33 fala: e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. Outro dia a gente fez um estudo aqui sobre o cego Bartimeu, e eu expliquei o porquê, que não vou explicar hoje, porque se você não veio na quarta-feira, você perdeu. Mas tem um sentido de porquê Jesus fazia essa questão que pra gente é um pouco nojento. Cuspir no chão, depois pega a saliva, passa na língua, passa nos olhos. Era o cuspe de Jesus. Era o toque de Jesus que fazia toda a diferença e fez diferença na vida daquela pessoa que era surda, daquela pessoa que tinha dificuldade em falar, praticamente não falava. Um homem que não conseguia se comunicar com ninguém, um homem que não conseguia ouvir, não conseguia falar, mas quando Jesus chegou na vida daquele homem, ele fez toda a diferença, porque Jesus tocou na vida dele, e a vida dele foi transformada. Ele foi restituído à sociedade, ele voltou a viver como uma pessoa normal,
sem viver uma vida de humilhação. E Jesus, ele tem a capacidade, através do seu toque curador, do seu toque salvador, do seu toque transformador. Jesus tem a capacidade de tocar na vida de cada um de nós e nos curar de uma surdez, talvez uma surdez espiritual. Talvez essa surdez que Deus fala ao teu coração, que talvez até o Espírito Santo te incomode, talvez até o Espírito Santo trabalhe na tua vida, talvez até cheguem a escorrer lágrimas do teu rosto. Mas quando a gente sai, a gente continua surdo, sem querer ouvir a voz de Deus. O toque salvador, purificador, renovador, o toque de Deus, o toque de Jesus, seu Filho, que nos cura. Ele quer nos curar dessa surdez espiritual. O toque que nos dá o privilégio de poder ouvir a voz dEle quando nós nos aproximamos, quando nós clamamos a Ele com uma vida de intimidade, com uma vida de misericórdia, como nós vimos hoje pela manhã. Toque purificador do Senhor Jesus, um toque que dá a vista ao cego. Lá em João 9:6, exatamente o cego Bartimeu, cego de nascimento, aquela indagação que os discípulos fazem: e agora, Senhor, quem pecou? Foi este homem? Foram seus pais? Foram seus antepassados? E começa aquela discussão teológica, começa aquela religiosidade, começa aquela tentar entender situações que muitas vezes não são entendidas, mas Deus tem um propósito e tinha um propósito na vida de Bartimeu. E esse homem, Bartimeu, cego de nascença, ele é tocado e ele é curado de uma forma milagrosa pelo toque do Senhor Jesus. As pessoas duvidaram. Os seus pais, por medo de uma religiosidade, de uma pressão dos fariseus, falaram: então, eu não sei, não sei bem o que é que aconteceu. Eles sabiam. O filho tinha sido curado por Jesus. E quando ele foi indagado uma vez, duas vezes, a resposta dele foi: eu não sei se ele é um profeta ou não, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu garanto. Eu era cego e agora eu vejo. O toque salvador do Senhor Jesus, o toque purificador, quando Ele nos toca, Ele tem a capacidade de nos curar de uma cegueira. Muitas vezes uma cegueira espiritual. E lá em Recife tinha um membro da nossa igreja, Sebastião, o nome dele. Não era Nego, era só Sebastião. O Sebastião era cego. E ele ficou cego depois, na adolescência ou juventude, não lembro a época. Mas aquele homem tinha uma visão extraordinária. Parece contraditório você falar isso. Um cego que tinha uma visão extraordinária. É isso mesmo que eu estou te falando. Um cego que tinha uma vida de intimidade com Deus, uma vida digna diante de Deus, uma vida na dependência das mãos de Deus. E eu me lembro no dia que meu pai foi pregar sobre exatamente essa história do cego Bartimeu. Ele convidou o Sebastião para ler lá em João 9, ler em braille. E como foi emocionante aquele dia. Um dia que impactou a minha vida, impactou a vida das pessoas que estavam ali. E a gente pôde ver a capacidade que Deus nos dá, de mesmo humanamente faltando um sentido, Deus dá sentido à vida dele, que mesmo na cegueira física, ele consegue ter a visão pelos olhos da fé e enxergar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus abre os nossos olhos espirituais quando Ele toca as nossas vidas. Jesus, quando Ele nos toca, Ele abre os nossos olhos espirituais. Nós temos a capacidade de enxergarmos em Cristo aquilo que Deus quer que nós façamos. Aquilo que Ele tem um propósito para as nossas vidas. Não cabe a nós tentar entender situações X, Y, Z
Porque como eu falo aqui constantemente, eu não vou saber explicar. A gente não vai saber explicar. E qualquer palavra que nós falemos vai ser imprudência, vai ser irresponsabilidade, vai ser infantilidade. Porque eu vou falar coisas que eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que Deus tem a capacidade de abrir os nossos olhos. E nós podemos falar como aquele cego. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Jesus, através do seu toque libertador, ele tem a condição de libertar o condenado. Mateus 8:3 fala isso, de quando Jesus tocou um leproso e livrou a vida dele, e ele foi condenado, exatamente o versículo do trecho que a gente leu inicialmente. O leproso naquela sociedade da época era alguém que estaria condenado eternamente à humilhação, à separação, a viver isolado da sociedade. Que um leproso era considerado um lixo humano. Ninguém queria conviver com um leproso. Ele era desprezível da sociedade. E era naquela condição que esse homem, do trecho do texto que nós lemos aqui em Mateus 8, era assim que esse homem vivia, humilhado diante da sociedade, ridicularizado. Era um Zé Ninguém. E Jesus, quando foi de encontro àquele homem que vivia condenado àquela vida constante, até o fim da sua vida, Jesus fez diferença na vida dele. Jesus tocou e o curou, e resgatou a sua vida, livrou-o daquela doença, da qual ele estava condenado a passar o resto das suas vidas, da qual ele estava condenado a ser separado dos outros homens, mas Jesus mudou toda a condição daquele homem. Em sua condição, Jesus retrata a situação de cada alma perdida. Cada um de nós, às vezes, vive dessa forma como aquele leproso. Através do pecado, nós somos separados. Nós somos separados pelo abismo do pecado. Nós somos condenados a viver uma vida, pelo resto da vida, uma vida de escuridão, de treva. Porque nós somos separados sem Deus. Mas quando Jesus, ele toca nas nossas vidas, assim como tocou na vida daquele homem, nós podemos ser resgatados e temos a condição de conviver normalmente e constantemente com Jesus. A pessoa que está perdida, a pessoa que está isolada, ela também vive, muitas vezes até apreciando as bênçãos do Senhor, até reconhecendo que Deus é bom. Mas às vezes essas pessoas não querem ter uma vida de intimidade com Deus. Talvez ela até fale que é ateu. Sou ateu, graças a Deus, né? Até pisar no calo e, opa, meu Deus. Opa, eu falava que eu era ateu e agora já estou expressando o nome de Deus. Pessoas que foram criadas às vezes no Evangelho, foram criadas conhecendo a palavra de Deus, mas através das suas escolhas, elas preferem se distanciar do toque do Senhor Jesus. Do toque purificador, do toque salvador, do toque resgatador da tua vida. Elas escolhem viver longe de Deus. Elas escolhem viver separadas. Em Romanos 6:23 fala exatamente da consequência dessa separação. O salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O toque gratuito de Deus para a tua vida é uma vida eterna, uma vida ao lado de Deus eternamente. O toque de Jesus é um toque que transforma aquela pessoa que está consternada, entristecida, amargurada, magoada, humilhada. Lá em Mateus 17, de 1 a 7, fala de uma situação. Eu vou ler rapidamente aqui. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte.
Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Talvez em alguma situação da tua vida, você estava ao lado de Jesus, você está convivendo, está tudo numa boa, está tudo tranquilo. Eu louvo a Deus, eu glorifico o teu nome, eu adoro. Mas na hora que vem uma nuvem escura, a gente cai com o rosto em terra, aterrorizado, apavorado, angustiado. E Deus, através do seu Filho Jesus, do toque transformador de Jesus, Ele nos dá a capacidade de superarmos situações como essa. Repito, talvez eu não tenha resposta, provavelmente eu não tenha resposta para o que está acontecendo na tua vida. Mas o que eu posso te garantir é que o toque de Jesus, ele tem condições de transformar um coração consternado, entristecido, amargurado, chateado. Um coração que talvez viva nessa condição durante anos. Mas pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que é que aquele irmão fez comigo. O senhor não sabe o que é que a minha família fez comigo. O senhor não sabe o que é que o colega de trabalho fez comigo. E a minha resposta para você é: nem quero saber. Fazer igual aquele menino teimoso, né? Nem quero saber, não estou nem aí. Não quero saber. Porque as coisas velhas, elas já passaram. E através do toque de Jesus na tua vida, tudo pode se fazer novo. Quando nós permitimos Jesus tocar na nossa vida, nós temos condições, e eu não acho que é fácil, porque de fato não é. Mas quando nós permitimos Jesus tocar nas nossas vidas, nós temos condições de vivermos um coração alegre, nos libertarmos dessa amargura, dessa tristeza, dessa mágoa que talvez a gente vive durante anos e anos. Mas pastor, aquela pessoa me fez um mal terrível, e ela nunca veio me pedir perdão. Mas a palavra de Deus fala que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. E se aquela pessoa fez um mal para você, e se ela se reconciliou com Deus, independente se ela veio te pedir perdão ou não, é ela com Deus. Mas se o teu coração está amargurado, se o teu coração está chateado, está entristecido, se a tua vida está nessa situação e você não consegue liberar perdão, é a tua vida com Deus. Consegue sentir a diferença? É Ele com Deus e é eu com Deus. E a gente acha e a gente quer exigir uma fórmula. Ah, mas aquela pessoa ela tinha que fazer assim, 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 trilhar esse caminho, aí que seria o correto. Aos nossos olhos, sim. Mas é ela com Deus e é eu com Deus. O toque de Jesus nos dá condições, assim como foi na vida dos discípulos. Pessoas que viviam constantemente com Jesus, sabiam, tinham fé, sentiam na prática a capacidade do que o Filho do Homem poderia fazer. Porque eles eram testemunhas oculares, testemunhas vivas do poder do toque de Jesus. Mas na hora que veio uma nuvem negra, na hora que veio uma poeira de problemas, eles caíram com o rosto em terra, aterrorizados. Jesus chegou para eles e os chamou, se aproximou, tocou neles e disse para eles: não tenham medo, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui para tocar na tua vida, eu estou aqui
para fazer diferença na tua vida. Jesus, Ele é especialista, Ele se destaca. A especialidade de Jesus é exatamente levantar aquele que está caído. É exatamente incentivar aquele que está abatido. E Jesus, Ele vai fazer isso por você. Jesus vai fazer isso com você. Porque Ele prometeu isso lá em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco alguns dias. Todos os dias. Eis que estou com você todos os dias. Independente dessa nuvem negra que talvez tenha parado sobre a tua cabeça. Porque quando tudo estava bem, você glorificava a Deus. Você levantava a tua mão, você sorria. Você reconhecia que as coisas vinham de Deus. Mas talvez com essa nuvem aterrorizando a tua vida, fica mais difícil. Mas o toque de Jesus pode fazer diferença, uma diferença tremenda, uma diferença única. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Jesus sabe como ninguém satisfazer as nossas necessidades. Jesus sabe como ninguém de nos tirar do sofrimento. Tirar o sofrimento para fora das nossas vidas. Em 1 Coríntios 15, 57 fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Através do toque salvador, do toque poderoso, do toque purificador de Jesus. Ele tem condição de transformar a nossa vida. Porque o toque de Jesus é um toque íntimo. O toque de Jesus é um toque de relacionamento profundo entre nós e Ele. Entre a minha vontade de querer que Ele toque na minha vida. Em querer que Ele faça diferença na minha vida. O toque de Jesus é um toque poderoso, exclusivo. Não é um toque como aquele que eu citei inicialmente, que já é bom. Quando a gente sente um amigo abraçando, um amigo beijando, um amigo apertando a mão, né? E a gente já lembra do irmão Dezinho, né? Hoje eu estava na casa do irmão Delveci e falou: irmão Dezinho, que o Marcos confundiu, né, o nome? Irmão Delvito. O irmão Delvito é o irmão Dezinho, né? Para quem não conhece. É o irmão Dezinho, não lembro. Aquele que, lembrei. Que o toque do aperto de mão do irmão Dezinho é exclusivo aqui na nossa igreja. Um toque humano que já faz a diferença. Já nos sentimos bem quando nós estamos angustiados. Quando nós estamos para baixo. E vem uma pessoa próxima de nós e fala: irmã Vani, estou percebendo que a irmã está triste hoje. Não é nada. Não, eu estou percebendo. É verdade, eu estou passando por isso e tal. E a gente já se sente bem no íntimo, porque a gente fala: poxa vida, aquela pessoa me conhece. Aquela pessoa convive comigo e sabe que eu estou para baixo. Sabe que a minha face não é essa. Que o meu sorriso hoje talvez tenha ficado em casa. Porque os problemas e a nuvem que pairou sobre as nossas cabeças parece que não quer largar de nós. Agora imagina o toque de Jesus, o toque poderoso, o toque que tocou a vida de Simão e ele se tornou Pedro. O toque poderoso de Jesus que tocou a vida de Abrão e ele se tornou Abraão. O toque poderoso de Deus que tornou Moisés um assassino e um líder do povo de Deus. O toque poderoso que mudou a vida de uma pessoa como o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, jogava os encarcerados numa prisão e transformou a vida daquele homem através do toque. E ele se tornou perseguido por causa do evangelho. O toque de Jesus pode fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. Porque o toque de Jesus
é um toque de transformação, é um toque poderoso. E tem uma música que fala, o início dela: algemado por um peso, ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. E o refrão dessa música você conhece. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando Jesus, o Senhor, nos tocou, livrou-me da escuridão. Acho que vocês estavam envergonhados de cantar, né? Foi um sopetão, né? Para um ensaio foi bom, né? Mas dá para a gente cantar esse refrão tão bonito, para você sentir o toque de Jesus na tua vida. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Abaixe sua cabeça nesse momento. E eu quero que você se coloque diante desse Deus poderoso, desse Deus que nos dá condições de, através do seu toque, do seu Filho Jesus, através nas nossas vidas, fazer diferença na tua vida. O toque poderoso de Jesus, ele tem condição de transformar a tua vida. O toque poderoso de Jesus tem condições de tirar essa nuvem de cima da tua cabeça, no tempo dele. Mas mais que isso, o toque de Jesus, ele te dá condições de enfrentar as situações, porque ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante das dificuldades, diante das dores, diante dos lamentos, diante da situação que você vive, talvez até aqui nesta noite, você deseje, você suplique a Deus pelo toque do Senhor Jesus. Se você deseja sentir o toque do Senhor Jesus, se você deseja clamar a Deus por algo especial nessa noite, na tua vida, algo que tem te deixado consternado, entristecido, que tem te deixado amargurado, tem te deixado sem entender as situações. Eu quero que você venha aqui à frente, você fica aqui à frente. Eu vou orar por você. Se você deseja sentir o toque de Jesus na tua vida esta noite, não estou te convidando para você entregar a tua vida. Eu estou te convidando, se você deseja sentir o toque de Jesus na tua vida, que você venha e fica aqui à frente. Jesus quer tocar na tua vida de uma maneira especial. Jesus quer, assim como Ele curou doentes no passado, Ele quer te curar talvez de uma doença espiritual, de um desânimo. Talvez Jesus quer te curar de situações que fogem ao teu controle. Talvez Jesus queira te curar de uma cegueira espiritual. Ah, mas eu enxergo bem, eu nem uso óculos. Mas talvez a tua visão esteja pior do que muitos cegos físicos. E se você deseja nesse momento
sentir o toque do Senhor Jesus, eu quero te convidar que você venha aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. O toque de Jesus, ele pode fazer toda a diferença. O toque de Jesus nas nossas vidas e através das nossas vidas. E o meu segundo convite eu quero fazer a você que ainda está aí sentado. Se você quer ser o toque de Jesus nesse momento, vem aqui na frente e abraça um desses irmãos que está aqui, nós vamos orar junto. Se você quer ser o toque de Jesus na vida desses irmãos, sai do teu lugar e vem aqui, abraça um desses irmãos e nós vamos orar juntos. Seja o toque de Jesus, seja o abraço, faça a diferença através do tato, do toque. Nós podemos fazer diferença na vida de cada um que está aqui à frente. Jesus quer tocar nas nossas vidas, quer nos fazer diferente. Seja instrumento nas mãos de Deus, seja usado por Deus. E como é maravilhoso poder ver o agir de Deus aqui nesta noite. O toque do Senhor Jesus tem poder transformador nas nossas vidas. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, o teu povo está aqui reunido aqui à frente, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entender a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz quando assim nós desejamos. Obrigado, Senhor, porque tu continuas tocando nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque tu continuas falando a cada coração aqui. Tu sabes, ó Pai, cada situação que cada irmão, cada amigo que está aqui à frente tem enfrentado. Talvez a maioria aqui tenha uma vida de intimidade, um relacionamento próximo contigo. Mas a situação, o momento, a dor, o vazio, as lágrimas façam com que o momento consiga enxergar mais as nuvens de problemas do que a tua mão estendida para cada um de nós, para nos levantar da situação em que nós estamos. Ó Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, porque nós podemos sair das nossas casas e virmos aqui neste local, adorarmos o teu santo e bendito nome, Senhor, e termos a oportunidade de ouvirmos a tua voz. Senhor Deus e Pai, que nós sejamos, ó Pai, também, além de sentirmos o teu toque quando assim nós desejamos, mas que nós sejamos, ó Pai, o teu toque na vida do outro. Que nós sejamos instrumento de bênção na vida do outro. Que as pessoas que estão vivendo momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de lágrimas, de luto, momentos que não temos palavras muitas vezes para expressar e para explicar, muito menos. Mas nós sentimos nesse momento o teu agir através de pessoas que desejam ser o toque do Senhor Jesus. Que Deus abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui à frente, cada vida de uma maneira especial, de uma maneira única, de uma maneira transformadora. Ó Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite diferentes, transformados pelo teu toque, totalmente diferentes do momento de quando nós entramos, porque a tua palavra é uma palavra de poder, é uma palavra de transformação, e nós cremos nisso, e é assim que nós oramos a ti, desejamos sentir o teu toque, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.